Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui, nos meus conteúdos, uma informação mais científica, principalmente sobre suor, sobre rendimento e sobre desidratação. Bora lá? Prestando atenção, hein? Diversos fatores, eles precisam ser entendidos na busca da manutenção da nossa homeostase corporal, que é o equilíbrio. Dentre esses fatores, o entendimento do controle da temperatura corporal durante o jogo, durante o seu treino, em diferentes condições de estresse térmico ambiental, deve ser levado em consideração por vocês. Uma vez que esse estresse térmico ambiental, ele comprovadamente ele acaba interferindo nas variáveis que promovem desempenho, o desempenho esportivo ou o desempenho no seu treino de musculação. A temperatura corporal durante a prática de exercícios, ela é uma resultante entre o ganho de calor e a perda de calor. E essa regulação ela acaba se dando por mecanismos autonômicos e comportamentais. Então, vamos tentar explicar um pouquinho melhor. Ambos esses mecanismos eles acabam sendo regulados de acordo com as condições ambientais. Por exemplo, no calor, no frio, na umidade relativa do ar, que a gente vai chamar a partir de agora de URA, de duração da intensidade do seu esporte ou do seu treino, o número de sprints que você tem, a duração, se ela é fixa, se ela é variável, a percepção de esforço, enfim, diversas variáveis que vocês sabem que tem os exercícios. Tá? E isso tudo ocorre com a regulação do sistema autonômico, que acaba regulando a temperatura central, que acaba aumentando principalmente devido à maior produção metabólica de calor. E assim, a evaporação que acontece a partir do suor pela pele, ela acaba sendo o principal mecanismo de dissipação desse calor. Principalmente durante as práticas que acabam sendo em ambientes quentes, ambientes acima de 35 graus. Além disso, se essa prática ela for feita em um local que exista uma combinação, principalmente de elevação da temperatura do ambiente e também da umidade relativa do ar, por exemplo, 35% e 80%, haverá uma limitação ainda da capacidade da perda por meio da evaporação. Aí que o negócio está feito. Dificulta ainda mais a manutenção da temperatura corporal, da temperatura central, em limites que você consideraria adequados. Além disso, aliado a esse acúmulo de calor, acontece dessa forma a desidratação devido à perda hídrica via sudorese. E acaba representando uma preocupação, não só para o desempenho no esporte, assim como nos treinamentos de musculação. E além disso, o que você tem que prestar atenção é que pode ter perda de massa corporal e, consequentemente, perda de desempenho. Vale destacar também que o nível da desidratação ele acaba sendo diretamente associado ao aumento da temperatura central durante aquela prática daquele exercício ou esporte. Então é primordial para vocês como alunos ou atletas ou os profissionais saberem o nível de hidratação do aluno depois da sua atividade e assim fazer as medidas de reposição hídrica de maneira adequada, evitando que perca o desempenho durante a prática esportiva, certo? Essa desidratação ela pode resultar em diversas manifestações fisiológicas no corpo do seu atleta, como cãibras, como tontura, como fadiga, elevação da frequência cardíaca, então você tem que ficar atento a esses sinais. Também pode ter uma diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos, isso acabaria naturalmente comprometendo a capacidade desse atleta, desse aluno teu, em conseguir desempenho no seu esporte. Então, preste atenção nos sinais que o corpo dá. E dessa forma, a reposição hídrica em volumes equivalentes às perdas de águas que ele teve pela sudorese durante o seu treino se faz extremamente necessário, tanto antes, como durante, como após a atividade física. Porque assim você acaba auxiliando a manutenção tanto da temperatura corporal, como da concentração plasmática, principalmente de sódio. Então tem que prestar atenção. E de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, a reposição desses líquidos para esses praticantes de atividades físicas, principalmente de alto desempenho, ela deve acontecer da seguinte forma. Primeiro, 2 horas antes do exercício físico, deve ser uma ingestão de 500 ml de líquidos, de forma a que promova uma hidratação adequada e haver tempo suficiente para a excreção da água ingerida em excesso, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, durante os exercícios, você deve fazer o seguinte, a ingestão de líquidos em intervalos regulares, de acordo com a sede do teu atleta, para que assim ele acaba repondo em quantidade próxima à água que ele acabou perdendo pelo suor. Então, livre demanda para o teu atleta. E 3, exercícios com duração de 30 minutos a 1 hora, a ingestão de água pura ou de líquidos com carboidratos que tenham eletrólitos, pois eles acabam apresentando poucas diferenças no desempenho nesses casos, certo? E agora, o número 4, exercícios com duração superior a 1 hora, a ingestão de 600 a 1.200 ml de líquidos por hora de exercício acaba sendo recomendada também uma adição
de quantidades adequadas de carboidratos e eletrólitos. Então presta atenção na duração do seu treino, porque isso ajuda a manter as concentrações séricas de glicose, permitindo então a produção de energia para o teu atleta conseguir realmente ter um desempenho adequado. E as misturas, elas acabam sendo apropriadas em líquidos, carboidratos e eletrólitos, elas acabam auxiliando na melhora da performance do teu esportista, certo? E os carboidratos, em concentrações mais ou menos ali de 60 a 70 gramas por litro nessa bebida, ela acaba estimulando a absorção de líquidos e eletrólitos pelo seu intestino delgado. Além disso, ele acaba melhorando a palatabilidade do teu aluno. E algumas opções de sucos de fruta com extrato de soja acabam oferecendo 70 gramas de carboidrato por litro. Por isso, elas podem ser também consideradas uma opção de consumo para os nossos atletas durante os exercícios físicos com essa duração acima de 1 hora. Então, vamos lá, fechar aqui só para vocês, fazer um resuminho. Então, se você é uma pessoa comum, treina lá, musculação, academia, o que você tem que fazer? Você tem que ingerir um líquido de forma preventiva, pode ser 500 ml, acho que é uma boa pedida para vocês. E aí, vai bebendo água durante o treino de maneira natural, à medida que for sentindo sede, certo? Se você tem uma atividade que passa de 1 hora, você tem que ingerir uma quantidade de líquidos adequada com uma reposição de carboidratos e eletrólitos, certo? Então, essas bebidas prontas, já Gatorade, acaba sendo para esse tipo de atleta. Então, a gente acaba vendo muita gente joga um futebol lá 40 minutos e sai tomando Gatorade. Não tem necessidade, tá? Você não teve uma perda de eletrólitos suficiente para precisar fazer isso. Tá? Atletas que acabam tendo competição durante o dia inteiro, óbvio que vai precisar, senão ele vai ter queda de performance. Certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo mais científico. Se vocês gostaram, podem me mandar aqui uma mensagem que a gente vai tentar manter essa produção de conteúdo aí para vocês, tá bom?